Olha só, na linha desses técnicos interessantes de outros mercados da América do Sul que poderiam chegar para treinar sua equipe aqui no Brasil e fazer um trabalho muito diferente, né? Fazer um trabalho muito relevante, muito acima da média, mesmo com o elenco algumas vezes tido como limitado, eu quero falar de um técnico que para mim é notável nesse sentido, que é o Fabián Bustos, técnico argentino / equatoriano, né? De 52 anos, hoje no Barcelona de Guayaquil. Contudo, está praticamente livre no mercado, porque ele vai ficar. O seu contrato com o Barcelona vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Bustos já sinalizou que não deverá ficar na equipe de Guayaquil, assim como também os próprios dirigentes parece que também não pretendem renovar o contrato, querem algo novo. Há uma certa pressão de alguns dirigentes dos clubes ao presidente, Alfaro Moreno, para que o comando seja trocado. É aquela coisa de conselheiro que às vezes parece que não entende muito, né? Só gostam de atrapalhar. Mas o Bustos, na verdade, é um técnico absolutamente respeitado no Equador. É um técnico com uma capacidade incrível de mudar as suas equipes, né? A partir, por exemplo, do adversário. Um técnico muito capaz de moldar o seu elenco, né, a partir de certas ideias que ele considera importante para o jogo. Um técnico capaz de também, neste ponto ele é muito importante, de gerar confecção ao jogador, ou seja, de preparar o jogador, de melhorar o jogador, de chamar o atleta e falar, olha, tem algo no seu futebol, no seu jeito de jogar que precisa ser melhorado, vem cá que eu vou te mostrar. Ó, nós identificamos isso aqui, nós podemos fazer alguns treinamentos para que isto melhore, né, evolua. O técnico Fabián Bustos é do tipo de treinador que gosta de, às vezes, tirar um jogador, por exemplo, da lateral e colocá-lo como extremo e funciona bem. Às vezes ele tira o jogador ali de extremo, coloca no meio de campo, também a coisa funciona muito bem. Emmanuel Martínez foi um caso, jogador que atuava pelo lado do campo uruguaio, né? Passou a jogar no Barcelona por dentro, funcionou muito bem, ocupando ali, conduzindo muita bola pelo corredor central, quando o Damián Díaz não estava jogando. E mesmo em algumas situações, pelo outro lado do campo também, o tal do Martínez, que foi um jogador de muito interessante aí neste Barcelona, na temporada de 2020/21. Portanto, Fabián Bustos é aquele tipo de técnico que consegue sim fazer muita coisa com pouco, né, digamos assim, ou com que a gente considera que é pouco. Ele consegue fazer um trabalho bem relevante com elencos tidos, como eu já disse aqui, por nós como limitados. E ele, inclusive, abre discussão, né, abre o debate, aquele debate que eu já instaurei aqui no canal, né, de que, na verdade, os elencos são tão horrorosos assim como nos pensam, os elencos das nossas equipes, né? O elenco de uma equipe, por exemplo, como o Santos, em que o torcedor está sempre pedindo reforço, o elenco de uma equipe como o Fluminense, né, que torcedores estão sempre pedindo reforços, os dirigentes obedecem, né, na verdade, e sempre trazem, às vezes reforço que não é o ideal, mas trazem. O elenco, por exemplo, de uma equipe como uma equipe interessante como, pensando aqui, o São Paulo é ruim, enfim, é um elenco fraco, é um elenco com problemas certamente que sim. A mesma coisa serve para o Inter, a mesma coisa serve para inúmeras equipes, Ceará, Fortaleza, enfim. Fortaleza não serve o exemplo, evidentemente, porque o Fortaleza, o caso do Fortaleza se insere na resposta positiva ao que eu quero dialogar com você. Na verdade, os elencos são tão ruins aqui, existem elencos tão horrorosos assim, tão ruins, ou existem elencos mal treinados? Se a resposta para isso for pela positiva, né, de que, na verdade, existe muito mais elencos mal treinados do que quaisquer outras coisas, a gente acaba se deparando com a qualidade do trabalho do técnico de futebol. Porque o técnico de futebol, evidentemente, é aquele tipo de profissional que pode mudar, né, a equipe a partir, por exemplo, do trabalho com esse elenco, tido por muitos como limitado, né? O Vojvoda é o caso, por exemplo, bastante simbólico, né, que ele chega no Fortaleza e faz um trabalho ali com jogadores que muita gente achava que não deveria ficar ali no Fortaleza. Então há alguns outros técnicos espalhados pela América do Sul que também podem fazer esse trabalho, embora em algumas situações, né, esses técnicos não tenham a mesma visão de futebol ou não praticam nas suas equipes o mesmo modelo de jogo do Rani Pablo Vojvoda no Fortaleza. Um desses técnicos para mim que é muito importante, um técnico que consegue confeccionar jogador, trabalhar muito bem com elencos tidos como limitados, é justamente o Fabián Bustos, o técnico de 52 anos, que tem sua carreira
muito ligada ao futebol do Equador, né? Como técnico ele sempre trabalhou no Equador, mas ele já é requisitado em outros lugares, outros cenários da América do Sul, como por exemplo o Chile. Ele é reivindicado, foi especulado também no futebol uruguaio recentemente. É um técnico que, por certo, deverá chegar à Argentina caso não venha para uma equipe brasileira. Fabiano Bustos, ele conseguiu fazer um trabalho muito bom e ele teve à sua disposição, né, um dos melhores times do Equador e é um time absolutamente nanico no futebol equatoriano. Ele consegue sucesso nos dois casos. Ele consegue sucesso com o Delfim de Manta. Ele inclusive ganha título com o Delfim na segunda divisão. Por 2 temporadas seguidas ele consegue o vice-campeonato do Equador com o Delfim de Manta. Até que ele consegue chegar ao título com essa equipe que foi na história do futebol do Equador. O Delfim de Manta foi o primeiro time que não é de uma capital, de uma província do Equador, que conseguiu um título do Campeonato Nacional Equatoriano. E muitos daqueles jogadores do Delfim eram jogadores realmente muito... que não cairia bem em outros lugares, que muita gente não contrataria e tudo mais. Ele trabalhou com esse elenco, levando-o ao título, como eu disse, do Campeonato Equatoriano. Também levou essa equipe a Libertadores e assim por diante. Ele depois é chamado para trabalhar no Barcelona de Guayaquil. E é curioso que quando ele é chamado para trabalhar no Barcelona, né, faltavam alguns meses para acabar o Campeonato Equatoriano. Isso é muito importante a gente observar, isso é muito importante a gente lembrar, porque nem tudo no mundo é dinheiro. A gente sempre acha ou desconfia de que alguns técnicos, se forem chamados por outras equipes, certamente eles deixarão a sua equipe do coração por causa de dinheiro. Então, por exemplo, se ele for um técnico, vamos lá, de um Ceará, de um Fortaleza, se ele for um técnico, por exemplo, de um Goiás, se ele for um técnico de um Atlético Goianiense, enfim, Coritiba, né? Ou seja, essas equipes aí que não têm esses plantéis, desses elencos tão poderosos assim, né? América Mineiro e assim por diante. Se ele for um técnico, se ele não for um técnico, por exemplo, de times com elenco grandiosos, e se receber uma proposta de um clube, né, muito mais ganhador, digamos assim, que tem chegado muito mais às decisões do futebol brasileiro, ele vai deixar aquela equipe mais teoricamente modesta e vai assumir tal. Nem todo mundo faz isso, nem todo mundo vai fazer o que o Rogério Ceni fez por 2 vezes consecutivas com Fortaleza. Nem todo técnico é assim. E é muito interessante pensarmos que muitos dos técnicos que estão longe de ser assim são justamente técnicos argentinos. Tem alguma coisa aí a ver? O argentino é melhor que o brasileiro? Não tem nada a ver. Isso tem a ver com uma escola de técnico, tem a ver com algumas ideias. Ideias não somente de como trabalhar dentro de campo, mas também ideias de como pensar o futebol de forma geral, acabam circulando na cabeça de alguns técnicos argentinos e acabam não circulando na cabeça de técnicos brasileiros. A gente está falando de escola, e a escola de futebol, de técnico de futebol da Argentina é muito mais evoluída. Embora o Bustos ele seja um jogador argentino, nasceu na cidade de El Toro, né, jogou em algumas equipes ali da Argentina, mas ele nunca treinou propriamente na Argentina. Mas as ideias, a gente vê claramente que essas ideias vêm sim da escola de técnicos argentinos. Como é que joga, por exemplo, como é que jogaria uma equipe dominada, controlada pelo Fabinho Bustos? Vamos lembrar, depois que ele chega no Barcelona, ele consegue o título, o Barcelona está numa crise muito grande. O técnico, o presidente Alfaro Moreno fala para ele que não há recursos e ele acaba participando, né? Ele pede para participar da formação então daquela equipe. Nós não temos dinheiro, o que a gente pode fazer? Você é um técnico importante, mas nós não temos dinheiro nesse momento para investir. O que você pode fazer? Então o Bustos ele resolve praticamente ajudar nesse processo de construção da equipe. Ele pega o telefone, ele vai ligando para vários jogadores, e aí ele praticamente monta uma equipe a custo muito barato, né, com valores muito baixos, né. Ele vai pegando os jogadores que mais se destacaram na temporada anterior do Equador, alguns jogadores bem desconhecidos inclusive, e ele confecciona praticamente essa equipe que para mim foi uma equipe de autor. Sabe, uma equipe de autor que tinha muito a ver com o técnico, era uma equipe do técnico, montada pelo técnico, uma equipe de autor. Essa equipe acaba sendo campeão do futebol equatoriano, desbancando a equipe que tinha mais investimento na temporada, que era o Emelec, inclusive arquival do Barça de Guayaquil. Entra na Libertadores, faz uma campanha espetacular. E no fim das contas, o resumo é que o Barcelona acaba sendo eliminado dessa atual edição. Na verdade, a edição que terminou, que teve o Palmeiras como campeão, o Barcelona foi eliminado pelo Flamengo no Maracanã. A gente viu nos 2 jogos, nas 2 partidas, o Barcelona perdeu de 2-0 para o Flamengo, mas a gente viu naquelas partidas, por exemplo, qual era a equipe que era bem treinada. O Flamengo não tinha um treinador à altura, o Renato Portaluppi era o técnico do Flamengo, infelizmente era o técnico do Flamengo, né? E do outro lado estava o Fabinho Bustos. O Flamengo venceu as 2 partidas por causa dos méritos individuais dos seus jogadores. O
Flamengo conseguiu, em algumas estocadas, vencer a partida, mas o Barcelona, por exemplo, taticamente deu uma aula para o Flamengo nos dois jogos. Teve momentos ali que o Flamengo teve um pouco de sorte, mas sobretudo o Flamengo decidiu as partidas porque teve muita individualidade. Mas, por exemplo, no Maracanã, a equipe do Barcelona joga com a menos todo o segundo tempo contra o Flamengo. Todo o segundo tempo. Né? Só no final, nos acréscimos do jogo, é que o Flamengo também perde um homem, aí fica 10-10 dentro das quatro linhas. Mas o Barça jogou todo o segundo tempo com um homem a menos e sufocou o Flamengo. Né, colocou o Flamengo ali nas cordas. O Barcelona teve condição de fazer gols naquela partida. O Barcelona criou muitas chances de gol, finalizou de forma correta muito mais do que o Flamengo. O Barcelona sai do Maracanã naquela ocasião, né, deixando ali uma ótima impressão sobre o trabalho do seu técnico Fabián Bustos, inclusive sobre a qualidade dessa equipe do Barcelona, que chegou na etapa muito para frente da Libertadores de América, com um elenco extremamente limitado e com vários problemas ali, oportunizados inclusive pela Covid-19. Então, neste momento, ele está terminando o trabalho, neste momento específico, há coisas acontecendo no Barça, ele não está tão bem, a sua equipe não está no melhor momento, né, veio de algumas derrotas aí, nada que, contudo, fale tão mal do jogo assim, da qualidade do trabalho do Fabián Bustos. Ele é o técnico tido o técnico indicado para equipes que têm elencos realmente com dificuldades, né, elencos que não são muito caros, com jogadores que, para muitos, são apenas jogadores modestos, jogadores úteis. O Bustos é o técnico para utilizar esses jogadores e fazer um trabalho muito diferenciado. E como é que joga? O modelo é, sobretudo, um modelo mais híbrido, mas, sobretudo, na maior parte do tempo, a gente percebe uma equipe trabalhando. Na verdade, não, é um modelo híbrido, mas que, na maior parte do tempo, essa equipe trabalha com a posse de bola, trabalha ali na área do adversário, perto da área do adversário. Mas a gente vê muita variação de jogo, a gente vê também uma equipe que se adapta a elencos mais fortes, né? Por exemplo, contra o Flamengo, no próprio Maracanã, acabou cedendo a bola para o Flamengo e trabalhou sem a bola, e nesses espaços sem a bola, a equipe do Barça jogou muito, porque o Bustos treina muito isso, o posicionamento do jogador sem a bola. Né? A gente tem uma equipe que pode ter um jogo bem acelerado, a gente tem uma equipe que pode ter a posse de bola, a gente em geral tem o 4-2-3-1 como esquema, né, basilar, né? A equipe pode ter variações nesse esquema durante a partida, durante alguns momentos da partida, mas em geral ela começa com 4-2-3-1, com dois volantes que precisam saber marcar, mas também precisam saber jogar. Pode até ter um volante mais marcador, mas ele também não pode abrir mão de ter um passe, uma qualidade do passe razoável. E o outro volante precisa ser de muita qualidade. A gente tem no trabalho do Bustos, como eu disse, jogadores que às vezes trocam de posição, jogadores que às vezes não é mais lateral, passou a ser um extremo que às vezes passa a jogar na lateral. A gente tem jogadores ali do meio de campo que vai para o lado do campo, jogadores do lado que às vezes trabalham. No corredor central também, a gente vê ali, por exemplo, várias jogadas, várias ações no campo de ataque, né, mas que começam às vezes até mesmo no próprio campo de defesa. A gente se depara com uma equipe que tem muitas variações quando está atacando, a gente percebe uma equipe que tem também muito treinamento para saber fazer essa marcação zonal aí, importante, e evitar que os seus adversários façam gols. Né? Então o Barcelona, embora tenha tido problemas, questões defensivas muito fortes nesses últimos anos, sempre foi uma equipe extremamente ofensiva. Curiosamente, nessa temporada, o Barcelona não está bem justamente no Equador, porque ela tenta mudar um pouco, né? A defesa não está legal, o Barcelona tá em vários momentos ali, até mesmo em virtude que o Bustos considera que alguns jogadores talvez estejam com a cabeça fora, né, do Barça, alguns que podem sair. Então isso atrapalha muito, porque é um tipo de modelo que cobra muita disposição do jogador, muita entrega do jogador. Então, em função disso até, em alguns momentos a equipe está trabalhando um pouco mais atrás, preparando ali a defesa do seu campo, né, sendo muito mais defensivas aí do que o contrário. E justamente nesse momento, a sua equipe está levando muito gol. Né? A gente percebe que não é algo que ele escolheu, é algo que foi oportunizado por uma circunstância. Mas o Bustos é um técnico extremamente atento a tudo isso, e se ficar no Barcelona, acho que ele vai melhorar muito e vai recuperar o nível futebolístico dessa equipe. Contudo, seria interessante que ele não ficasse e que ele chegasse aqui para uma equipe brasileira, dessas equipes que precisam de um técnico construtor, um técnico diferenciado e que saiba lidar com elencos mais modestos. Fabián Bustos, 52 anos, técnico atualmente do Barcelona de Guayaquil, para mim, um nome extremamente indicado de profissional que poderia chegar e trabalhar e ter muito sucesso, em tese, em inúmeras equipes do futebol brasileiro. É isso.